Fala, meu querido aluno, professor Thiago Penha aqui mais uma vez com vocês, tá? Aprendendo Química com vocês. Seja bem-vindo à nossa plataforma Gonçalves Dias, tá? Nosso projeto Estuda Aí, um projeto aí do nosso governo do estado, junto à Secretaria de Educação. Então, você sempre bem-vindo aqui a acompanhar nossas aulas, né? Se preparar para o seu vestibular, se preparar para suas provas, ter mais conhecimento, aprender Química. E hoje nós vamos para a nossa segunda aula de Química Geral, tá? Você que não viu a primeira, pode buscar a nossa plataforma e não perder, não passar nada, tá? Acompanha nossas aulas aqui. E hoje eu quero te apresentar um pouquinho sobre grandezas químicas, tá? Falando um pouquinho aqui de propriedades. Então eu preparei aqui para vocês alguns slides para a gente conversar. Vamos lá, você percebe aí, ó, que quando nós falamos de grandezas químicas, né, grandezas do estudo da matéria, nós falamos de algumas propriedades. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. No estudo da matéria, as grandezas mais importantes são massa, volume, densidade, temperatura e pressão. Com certeza tu já ouviu falar dessas grandezas, tu já ouviu falar dessas propriedades da matéria. Então elas são as mais importantes. Eu até coloquei aqui algumas imagens, né, que mostram aqui a temperatura, fala um pouquinho de agitação. O que foi que eu anotei para a gente? As grandezas são expressas através das unidades, e as unidades padrão são definidas pelo Sistema Internacional de Unidades, né, o sistema SI. Vamos falar um pouquinho sobre essas grandezas. Pessoal, a massa, né, é uma propriedade da matéria, é uma grandeza, que a gente costuma expressar essa grandeza através do quilo, gramas, miligramas, toneladas, né? Quando você tem muito dessa massa, aí você usa toneladas. Quando você tem pouco, você costuma utilizar miligramas. O volume também é outra grandeza, que a gente costuma utilizar litros, centímetros cúbicos. A densidade, talvez tu não domine densidade, mas tu vai ver que é uma propriedade muito tranquila. Quando a gente fala de densidade, a gente consegue entender por que alguns materiais podem boiar, outros podem flutuar quando estão colocados em água ou em qualquer outro líquido. A temperatura também é analisada quando você está assistindo um jornal. Você vê lá a previsão do tempo. Vamos lá, cidade de São Luís. Qualquer cidade do Brasil aparece lá a temperatura em graus Celsius. E a pressão também costuma aparecer em ATM, né, que é a pressão atmosférica. Mas vamos falar um pouquinho sobre essas grandezas. Começando aqui pela massa, ó, a massa de um corpo é uma grandeza que se associa à inércia desse corpo. Quanto maior a massa de um corpo, maior é a dificuldade de colocar esse corpo em movimento ou de, uma vez estando em movimento, fazê-lo parar. Pessoal, a massa tem a ver com a inércia, né? Quanto maior é a massa, mais difícil de você colocar esse corpo em movimento. Vamos pensar, tu tem uma bicicleta e tu tem um carro. É mais fácil tu empurrar a bicicleta ou tu empurrar o carro? Com certeza tu vai ter mais facilidade empurrando a bicicleta, né? A massa é menor. Então, tu consegue movimentar melhor. Se a massa aumenta, como a do carro, tu já vai ter uma dificuldade. A mesma coisa para parar o estado de movimento. Por isso que nós dizemos que é a inércia. A inércia estuda, né? Essa questão aí do movimento, né? Dele se encontrar no estado de repouso e ir para o estado de movimento. Então, se você está aqui movendo uma bicicleta, você dá uma freada, você vai frear e vai perceber que é muito mais fácil frear uma bicicleta do que frear um carro. Tá? Se tu comparar um carro com um caminhão, tu já percebe que aquele caminhão que é mais pesado já vai ter maior dificuldade para frear, tá? Por conta da sua massa. E essa massa, como eu já falei para vocês, ela pode aparecer em diferentes unidades. Pelo Sistema Internacional de Medidas, né, o SI, nós trabalhamos com a massa em quilo. Tá aqui, ó, em quilo. Tá? Quando você quer medir a sua massa, você sobe em cima de uma balança. Então, ali na balança, você tem a tua massa. A gente costuma dizer assim, qual é o teu peso? É uma linguagem popular, né? Eu peso 70 quilos. Na verdade, se a gente fosse colocar isso para os termos técnicos, não seria peso, seria massa, né? Qual é a tua massa, tá? Porque peso é a força que te puxa para baixo.
Então eu estou medindo a minha massa, esse é o correto, né? Então, nós entendemos o que é massa, tá? Ela costuma ser medida por uma balança, mas a massa é só uma das primeiras grandezas. Nós temos também o volume. Tiago, o que é volume? É a quantidade de espaço ocupado por um corpo. Eu estou aqui com um tablet, tá? Ou com um caderno. Esse meu caderno, ele ocupa um espaço aqui na mesa. Você está aí estudando aí, você tem um caderno aí que você está fazendo suas anotações, ele ocupa um volume, né? Ele ocupa um espaço, aquele espaço ocupado por ele é exatamente o volume. Claro que nós temos diferentes formas, né, para esse volume. Você tem um círculo, você tem um quadrado. Aqui eu coloquei que o volume é uma grandeza tridimensional, isso é um comprimento, uma largura, uma altura, mas no Sistema Internacional de Medida nós costumamos falar de volume, galera, por metro cúbico, ó. Metro cúbico, acabei de circular aqui para vocês. Então, tu já sabe que o volume é exatamente aquele espaço ocupado pelo corpo, tá? Eu tenho uma massa e eu estou aqui ocupando um volume, né? Um espaço aqui. Mas essa é só a segunda grandeza. Vamos para a terceira. Vamos falar agora da densidade. Uma grandeza, uma propriedade interessante, né? Densidade. Tiago, o que é densidade? A densidade, gente, nada mais é do que uma razão entre a massa pelo volume. Nós falamos de massa agora há pouco e falamos agora há pouco também sobre volume. Essa razão, essa divisão entre a massa e o volume é a densidade. A densidade nos ajuda a entender por que alguns materiais podem boiar na água, por que outros podem afundar. Bora lá. Cada material aí, cada substância pura, ela tem uma densidade. Aqui no meu exemplo, para te poder entender o que é essa densidade, olha só o que eu coloquei. Eu quero que tu me acompanhe. Eu tenho aqui 3 frascos, né? Eu tenho no meu primeiro frasco aqui, nesse frasco eu tenho água e eu coloquei uma rolha. A água possui a sua densidade, tá? A água possui a sua densidade. Eu coloquei aqui uma rolha e tu percebe que essa rolha está flutuando. Então, se ela está flutuando na água, porque ela é mais leve? Porque ela tem menor densidade. Então, se ela é menos densa, menor densidade, ela vai flutuar. Se é mais denso do que a água, ela vai afundar. Então, lá no último frasco, se tu olhar o último frasco, eu coloquei uma bolinha de ferro. Ah, Tiago, ela é mais pesada. Peraí, vamos melhorar isso, vamos melhorar esse termo. Ela é mais densa. Ela é mais densa. Mas, Tiago, e se eles tiverem aí a mesma massa? Se eu tenho a rolha com a mesma massa que a bolinha de ferro? Lembra que não é só a massa que define a densidade. É a razão entre a massa pelo volume que ela ocupa. Então, o objeto pode até ter a mesma massa, mas ele pode ocupar um volume diferente. Essa razão é a densidade. Quando eu digo que essa bolinha de ferro afundou, porque ela é mais densa, tá? A razão entre a massa pelo volume é maior. Então, está aqui a densidade, que é mais uma grandeza, mais uma propriedade que nós não podemos deixar de falar. Ok? Tá, aqui eu falei um pouquinho mais de densidade, como nós já comentamos no slide anterior, tá? Esse daqui eu quero que apenas tu faça teu print, ó, para você dar uma olhadinha aqui. Eu já terminei, fiz alguns comentários com relação a isso, só para você printar mesmo, acrescentar aí o que tu já tem anotado, tá? Bora passar aqui um pouquinho. Bora entender essa situação bem aqui, esse exemplo que eu coloquei aqui pra gente. Ó, aqui no exemplo, o que eu tenho? A densidade pode ser utilizada para identificar uma substância. Cada substância pura, gente, tem um valor de densidade fixa, específica, tá? Cada substância pura tem a sua densidade. Eu tenho uma tabela com 3 metais, alumínio, zinco e prata, vocês estão vendo aí. Eu tenho a densidade aqui dos 3, ó, valores tabelados. Eu estou te dizendo que a densidade do alumínio é 2,7 gramas por centímetro cúbico. Ó, observem bem para a unidade da densidade, ó. Isso é tabelado. Essa é a densidade do alumínio, substância pura alumínio. O zinco é um pouco mais denso, ó, 7,1. E a prata mais densa, né? 10,5. Valores tabelados. Aqui é uma lista com apenas 3 metais, mas eu poderia
aumentar essa lista aqui com outros metais, né? Já que cada substância pura tem a sua densidade. O que eu coloquei aqui? Um metal cuja massa é 81 apresenta um volume de 30 centímetros cúbicos. Pessoal, eu tenho um metal desconhecido que tem 81 gramas, é a massa desse metal. Esse metal está ocupando um volume de 30 centímetros cúbicos. Com base na tabela a seguir, identifique que metal é esse. E turma, eu quero saber qual é o metal que tem massa 81 gramas e volume 30 centímetros cúbicos. Aí diz assim, mas Thiago, como é que eu vou adivinhar isso? Eu não sei quem tem massa 81. Basta calcular a densidade e pesquisar na tabela. Minha gente, olha só como é que ficou fácil, turma. Se a gente dividir a massa pelo volume, né? Ou seja, calcular a densidade, a gente vai descobrir quem é. Então, eu tenho a massa de 81, vou dividir pelo volume, né? Que é 30 centímetros cúbicos. Essa razão aqui é 2,7 gramas por centímetros cúbicos. Pela tabela, quem apresenta essa densidade? Só pode ser quem? O alumínio. Então, eu faço um cálculo da densidade, pegando a massa pelo volume, e eu consigo descobrir quem é, né? Que matéria é essa? Que metal é esse? Então, vocês estão vendo aí que a densidade é muito tranquila, é uma fórmula, uma matemáticazinha, né? Bem tranquila, não aperreia ninguém. Pois vamos lá, né? Vamos continuar. Bora falar agora um pouquinho da temperatura. Pessoal, temperatura é a grandeza que mede o grau de agitação das partículas de um corpo. Então, quando eu falo de temperatura, eu estou falando do grau de agitação ali que está presente no corpo, tá? Eu coloquei aqui para vocês, ó, desenhei aqui o gelo, né? Bora riscar aqui um pouquinho. Desenhei aqui um gelo, ou seja, a água no estado sólido. Aqui ela se encontra líquida e mais embaixo aqui no caldeirão aqui, vapor de água, né? Eu tenho aqui vapor, vamos colocar aqui gás. O que eu anotei para cada um? Bora, no estado sólido, moléculas se agitam menos vigorosamente, por isso a temperatura é mais baixa. No estado sólido, as moléculas não estão tão agitadas, não estão tão enlouquecidas, estão mais ali concentradas, né, devido à baixa temperatura. Então, na verdade, a temperatura é mais baixa porque elas ficam mais calmas, elas não estão muito agitadas. Agora, quando você derrete esse gelo, ele vira líquido, tá? Imagina eu estou derretendo a água, ele vira líquido, aumenta o grau de agitação das moléculas. As moléculas ficam mais agitadas, a temperatura aumenta. Agora, se eu transformo ele em um gás, em um vapor, o estado gasoso, as moléculas estão mais frenéticas, estão mais agitadas, então eu tenho maior temperatura. Foi o que eu anotei aqui, ó. Eu anotei aqui no estado gasoso, moléculas muito agitadas, o suficiente para escapar da fase líquida, então a temperatura está mais elevada. Então, sempre nessa organização, o sólido, as moléculas estão menos agitadas, né? Mais calmas, menor temperatura. O líquido, elas estão um pouquinho mais agitadas, maior temperatura, até chegar no estado gasoso, a agitação é tão grande que elas escapam, né? E a temperatura ali é maior. Mas quando a gente trabalha com temperatura no Sistema Internacional de Medidas, nós trabalhamos com a temperatura em Kelvin. Aqui no Brasil, nós usamos a temperatura graus Celsius, né, para se comunicar, para falar de temperatura. Máxima 21 graus Celsius, mínima 17, mas a unidade internacional, tá, de medidas é a temperatura em Kelvin. Ok, gente? Bora falar um pouquinho mais dessa temperatura aqui. Mais na frente eu tenho outro slidezinho que você vai poder printar um pouco sobre temperatura, tá? Mas aqui a gente também fala sobre pressão. A pressão é uma força que atua sobre uma área. É muito importante no estudo dos gases. Galera, a pressão é a força que atua sobre a área. Quando a gente trabalha o gás, é exatamente onde a gente analisa essa pressão de maneira mais aprofundada. Quando você analisa um gás, você analisa as suas variáveis, analisa a temperatura, analisa o volume e principalmente a pressão desse gás, tá? Aqui eu coloquei tem uma formulazinha da física, né? Para calcular a pressão, que é a força sobre a área, né? F sobre A. Só que tem um exemplo aqui falando um pouquinho dessa pressão, ó. O soco do homem exerce uma pressão sobre a área do muro em que ele toca.
Então, na hora que o homem está aqui socando o muro, ele está exercendo uma pressão sobre esse muro, tá? A força que ele está exercendo, tá, sobre a área é a pressão. E a unidade utilizada no sistema internacional é Pascal. Apesar de que nós costumamos encontrar muita frequência nas questões, né? ATM, às vezes mmHg, que é milímetro de mercúrio. Só que essas unidades aqui, elas se referem mais ao gás, tá? Pascal é o que a gente termina trabalhando aí no sistema internacional. E a física trabalha com pressão de maneira mais aprofundada do que a química. Pois bem, turma, nós falamos de massa, falamos de volume, depois com a massa e com o volume nós calculamos a densidade, aí depois nós trabalhamos um pouquinho do conceito de temperatura, o conceito de pressão. O que mais que nós temos aqui? Vamos compartilhar. Aqui eu coloquei um pouquinho de transformações, né, de unidades, como transformar de uma unidade para outra, tá? Eu anotei aqui para vocês, ó, quando a gente trabalha com a massa, bora lá. Deixa eu mudar aqui a cor do nosso pincel. Pessoal, a massa, ela pode vir em toneladas, quilo, grama e miligrama, né? No sistema internacional é quilogramas, mas nós conseguimos transformar de uma unidade para outra, tá? À medida que eu caminho aqui para a direita, ó, de toneladas para quilo, eu tenho que multiplicar aqui por 1000. À medida que eu caminho para a direita, ó, de quilos para gramas, multiplico por 1000, de gramas para miligramas, multiplico por 1000. Quando eu volto, eu tenho que dividir por 1000. Então, o retorno aqui vai nos levar a dividir essas unidades, tá? Quer dizer, a transformar uma unidade para outra, dividindo por 1000. O volume segue esse mesmo esquema, ó. O volume eu tenho ele em metros cúbicos, em litros, em centímetros cúbicos, e o caminhar aqui, ó, da direita da esquerda para a direita, de metros cúbicos aqui para litros, ó, eu multiplico por 1000, de litros para centímetros cúbicos eu também multiplico por 1000. Logo, o processo inverso me leva a dividir por 1000. Tá certo? Então, aqui, transformações de unidades de massa e de volume. Certo? Deixa eu compartilhar com vocês aqui também a temperatura. Para ser mais direto com vocês em relação à temperatura, a gente, no Brasil, costuma trabalhar com a temperatura em graus Celsius, como eu estou anotando aqui. Tiago, mas lá no sistema internacional diz que eu tenho que transformar isso aqui para Kelvin. Como é que eu faço para transformar para Kelvin? É só somar com 273. Se você somar com 273, você transforma para Kelvin. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho 27 graus Celsius. Eu somo com 273, eu tenho 300 Kelvin. Pronto, transformei. Tá certo? A pressão, em um outro momento, a gente fala um pouco mais sobre essas transformações, tá? Mas temperatura a gente já deixa aqui organizado e você transforma de Celsius para Kelvin, somando apenas 273. Meu povo, então eu vou finalizando aqui com vocês mais uma aula. Prazer estar com vocês aqui nessa aula, tá sempre aprendendo com vocês. Então eu espero vocês na próxima aula, deixo meu abraço, bons estudos para todos e não deixe de nos acompanhar na plataforma aqui, Gonçalves Dias. Um abraço, turma, e boa aula, até a próxima.